preciso te atualizar sobre reforços no Galo, últimas de mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Galo, que quer ainda mais 4 reforços, mesmo depois da chegada de Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, contratado após sair do Istambul Başakşehir. Os alvos do Atlético para metade do ano, um zagueiro canhoto para substituir Júnior Alonso, um primeiro volante, um meia e um ponta. Surgiu nas últimas horas a especulação de que o ponta pode ser Matias Vargas, 29 anos de idade, atua como ponta esquerda e ponta direita e joga no Al Fateh da Arábia Saudita, temporada passada das mais interessantes, 31 jogos, 10 gols e 5 assistências. Segunda temporada dele no futebol saudita, ele havia sido comprado a custo zero do Shanghai Port. Antes de gravar o vídeo, procurei um dirigente do Atlético para entender em que pé estão essas negociações por outros reforços. Estou aguardando a resposta, assim que tiver qualquer comentário, conto para vocês, beleza? A Bernard permanecerá no Galo, dá para cravar que apesar de uma proposta do Panathinaikos, a decisão do Atlético e do jogador foi pela permanência. O Bernard chegou a ter um acordo verbal com a diretoria atleticana, algumas semanas atrás, de que se pintasse proposta ele seria liberado de graça no mês de julho. Você vai lembrar que o Bernard chegou a se desentender com os torcedores do Galo, depois de comemorar um gol, mandando os torcedores ficarem quietos, a coisa ficou ruim e o Bernard cogitou ir embora. Ele conversou com o dirigente do Atlético e pela relação muito amistosa entre as partes, o Galo chegou a dizer, ó, se tiver proposta a gente te libera. O tempo passou, o Barba foi contratado, o Bernard retomou a condição de titular e hoje é protagonista do time, inclusive nos 2 últimos jogos com um gol e uma assistência. Temporada de 29 jogos, 5 gols e 2 assistências. Nos últimos dias o Panathinaikos procurou o Atlético oferecendo 1 milhão de euros. Paulo Brax agradeceu e descartou, o Bernard também demonstrou a intenção de ficar e é assim que vai acontecer, o Bernard segue como jogador do Atlético para o restante da temporada. O Giovanni Braga, boa noite, o Galo, notícias? Deixa eu contar um pouco uma informação importante. Eu estava conversando com o empresário do Bernard, o Adriano Espadoto, tá? E aí eu perguntei, Espadoto, como é que tá a situação do Bernard? Ele fica, não fica? Ele, Nicola, eu recebi uma proposta de 1 milhão de euros do Panathinaikos, tá? E aí é importante resgatar uma conversa do staff do Bernard com dirigentes do Galo, coisa de 2 meses atrás. Vocês vão lembrar que teve um gol que o Bernard fez, que ele comemora meio que protestando contra a torcida, a coisa não ficou muito legal, e naquele momento, com o time mal, o Galo, até pela relação amistosa que tem com o Bernard e com o seu empresário, disse, ó, se você trouxer alguma proposta na metade do ano e quiser ir embora, a gente te libera de graça. Você chegou de graça, você vai embora de graça. Ou seja, ao trazer uma proposta de 1 milhão de euros, o staff do Bernard está fazendo além daquilo que havia sido combinado, uma coisa de 2 meses atrás. Mas, apesar desse interesse do Panathinaikos e da intenção de pagar 1 milhão de euros, não vai haver negociação, tá? O Bernard decidiu ficar, o Atlético também não tem a intenção de liberar o Bernard. A verdade é que o Barba, o técnico do Galo, ama, eu acho que talvez seja um exagero, mas gosta bastante do Bernard e ele continua jogador que tem sido importante. Por exemplo, nos 2 últimos jogos, um gol e uma assistência, tá bom? E o Atlético se movimentando, Cirilo, no mercado, buscando reforços, mapeando jogadores que possam agregar, mas trabalhando em silêncio neste momento, viu, Cirilo? Inclusive tentamos aqui buscar algumas informações sobre alguns nomes especulados no mercado, mas por enquanto não tivemos um retorno oficial, por isso a gente vai continuar buscando a informação para trazer para o nosso ouvinte. Mas o Pedro Daniel, que é CEO do Atlético, sobre a questão do aporte, aquele aporte que a gente já comentou muito aqui, o Cláudio Rezende já trouxe na programação, a gente também já comentou por aqui na Turma do Bate-Bola, de mais de 530 milhões, porque o pessoal fica na expectativa sempre quando entra dinheiro, e por mais que se explica, né, que é um dinheiro que vai servir para outra área, o pessoal fica sempre querendo saber, mas e contratações, quem vai trazer? Esse aporte não tem absolutamente nada a ver com a questão de contratações. E ele está com a gente aqui na Turma do Bate-Bola para falar sobre este planejamento financeiro do Galo. Ele vai fazer um apanhado, um resumo do que foi a gestão dele nesses primeiros meses de 2026 e falar sobre o planejamento também financeiro a partir destes 530 milhões injetados no clube. Vamos acompanhar. Como vocês sabem, o Atlético vive uma situação financeira complexa e nós discutimos bastante quais eram as alternativas, de que maneira que a gente poderia fazer com que o Atlético pudesse ser sustentável, saudável
e competitivo ao mesmo tempo. A principal frente que nós abordamos é a questão do endividamento bancário. E em conversa com os acionistas, nós vimos a importância de mutar toda essa estrutura de capital do clube. E para isso, a família Menin fez um novo investimento, ou um novo aporte de mais de 530 milhões de reais no clube, focado diretamente para pagar a dívida bancária, que é aquela dívida que nos machuca no dia a dia. Uma dívida com alto custo, que tira todo esse dinheiro do futebol para pagamento de juros. Então, para isso, a família fez todo esse novo investimento, com aprovação no conselho, não só da SAF, da associação, mas de todos os órgãos do clube. E aí, a partir desse momento, a gente tem uma estrutura melhor para poder pensar num Galo num futuro próximo, mais sustentável. Com esse novo aporte de 530 milhões de reais, a família já investiu quase 1,5 bilhão no clube, pensando em todas as frentes que ocorreram nesses últimos anos. É o que demonstra toda a confiança no projeto, toda a vontade de ver um Galo competitivo, um Galo campeão, um Atlético num patamar que todos aqui sonham. Sabemos a dificuldade, da complexidade da questão financeira hoje do clube, mas hoje temos um plano muito bem definido, não só a questão do aporte com a dívida bancária, com o plano de credores na CNRD, a questão tributária na PGFN, pensando que o impacto que nós teremos nas 4 linhas vem realmente de um clube mais sustentável, mais organizado, um Galo que nós queremos realmente como um protagonista dentro do futebol brasileiro. Quando a gente fala de finanças, muitas vezes parece que está completamente desconectado do futebol. Mas a verdade é que no futebol de hoje, as coisas estão muito ligadas. Os clubes com maior poderio financeiro, eles tendem a ter os melhores atletas e melhor performance. Então aqui no Galo, o que nós estamos fazendo é o maior esforço possível dentro da nossa realidade, que de fato ela é complexa em termos de endividamento, mas pensando onde a gente quer estar aqui no futebol brasileiro. E para isso nós temos hoje um alto investimento no futebol, em infraestrutura, em tudo aquilo que a gente pode proporcionar para os nossos atletas, para toda a diretoria, para a comissão técnica, realmente para que nós possamos ser competitivos, cada vez mais eficientes, pensando no mundo atual, pensando no futebol brasileiro atual, que realmente num volume financeiro tão elevado, que a gente consiga competir, mesmo com as nossas dificuldades e todo esse processo que nós estamos passando nesse momento. E agora vai falar sobre o campo, sobre o futebol. Quais são os planos do Atlético daqui para frente? O que planeja o clube depois de 5 meses, 6 meses, podemos colocar assim, mas 5 meses nesse período pré-Copa, e que o Atlético planeja daqui para frente? Pensando nos resultados esportivos desse primeiro semestre, nós terminamos o Campeonato Brasileiro, essa primeira etapa, na 9ª posição. Nós sabemos de toda a dificuldade, de toda a competitividade do Campeonato Brasileiro, muitos clubes próximos. Nós acreditamos que podemos mais. Nós estamos fazendo todo o trabalho, todo o esforço, todo o possível para que a gente fique realmente nessa primeira página do futebol brasileiro. Nós nos classificamos na Copa do Brasil. Estamos classificados também na Sul-Americana. Então nós temos aí um segundo semestre que nós teremos as 3 competições que nós disputaremos. E mais do que isso, nós tomamos diversas decisões muito importantes para o futuro do clube já nesse primeiro semestre. Fizemos em fevereiro uma mudança bem importante, que foi da comissão técnica, muito alinhada com o modelo que a gente acredita que seja o melhor para o Galo. Uma mudança de perfil de atleta, de idade de atleta, mais competitivo, pensando aquilo que a gente acredita para um segundo semestre muito melhor para o Galo. Então nós fizemos uma primeira janela de transferência também já muito focada nesse sentido, agora com ajustes pontuais para uma segunda janela, mas com uma convicção muito clara de trabalho, não só a comissão técnica, mas SIGA, o Centro de Inteligência do Galo, a direção técnica de futebol, Guilherme, Paulo Brax, eu como CEO e todo o conselho de administração da SAF. Então hoje a gente tem um alinhamento muito claro do departamento de futebol, uma linha que todos estão indo para o mesmo lado, um maior aproveitamento da base, um perfil de atleta mais jovem, um perfil de modelo de jogo mais competitivo, e acredito que no segundo semestre nós vamos ter uma melhora ainda mais constante, pensando nos próximos anos para o Galo. E falando em desempenho esportivo, nós sabemos que nós precisamos melhorar o aproveitamento fora de casa. Mas uma coisa que nos orgulha muito é que nós temos um aproveitamento dentro de casa fantástico. Mais de 80% dos pontos conquistados aqui dentro de casa. Isso demonstra claramente, quando a gente tem a conexão torcida, comissão técnica, jogadores, nós ficamos muito mais fortes.
Pedro Daniel, explicando a situação do planejamento financeiro, mas também trazendo essa conexão com o futebol, para que se tenha um clube mais autossustentável, mas que se tenha também investimentos dentro daquilo que o Atlético pode fazer. E é esta a ideia para este momento, viu, Cirilo? Para esta janela, a gente tem sempre colocado aqui os pés no chão, alertado o torcedor do Atlético para não criar grandes expectativas no sentido de grandes investimentos nessa janela, porque o Atlético está se redesenhando financeiramente, né, fazendo novamente um planejamento para que tenha uma situação de caminhar com as próprias pernas futuramente. Eu acho que uma das metas do clube é fazer uma melhor campanha fora de casa. Dentro de casa com 80% ou mais, um pouco mais de 80%, né, Paulinho? De vitórias 83%. dentro de casa. Olha só que número fantástico, né? Então, cara, você tem que equilibrar mais fora de casa, principalmente, Cirilo. Se você quer brigar por uma vaga na Libertadores, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Você está em 9º colocado hoje. Mas se você tem uma porcentagem ok fora de casa, certamente você estaria ali brigando entre os 4, 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, que te dá a condição de brigar diretamente por uma vaga na Libertadores. Nas Copas, ainda que não foram com jogos vistosos, né? Jogos que enchessem os olhos, né? O Atlético conseguiu os seus objetivos, as suas metas, passando na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Mas no brasileiro, cara, eu acho que é o calo no calcanhar que o Atlético precisa melhorar, precisa rever e de repente os reforços, né, que supostamente chegarão, terão esse principal objetivo, Cirilo, de ter um time melhor e mais competitivo, principalmente quando for visitante, para ter uma colocação mais positiva na segunda etapa do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem sofrido, né, com essa parte financeira, com os juros que aumentaram muito de 20 para cá, um aumento absurdo de juros, e tem que se reinventar e, acima de tudo, ser honesto com o torcedor. E é o que o Atlético está fazendo, o que o clube tem feito, conversado com jornalistas, mas também passando o que o clube pensa a respeito disso tudo, a versão do Atlético a respeito do aporte, do pagamento de dívidas, esses juros que vem comendo o dinheiro do Galo nos últimos anos. Então é fundamental que o Galo, por meio do Pedro Daniel, do próprio Paulo Brax, enfim, do Thiago Maia, se pronuncie e que converse com o torcedor. E é o que o Pedro falou, principalmente nessa fala que o Paulo Azeredo acabou de trazer na turma do bate-bola. Um clube saudável financeiramente, administrativamente, você pode ter certeza que o reflexo vem dentro do campo. Vai sofrer um bocado? Acredito que sim, mas esse tipo de pronunciamento, você ser honesto com o seu cliente, com o seu torcedor, é fundamental no futebol. Bola dentro, ponto pro Atlético. Trazendo também uma conexão com essa parte financeira, com investimento, o Atlético fez um investimento alto na janela do início do ano e tem colhido bons frutos. Nesse momento, na Copa do Mundo, por exemplo, nós tivemos ontem o Equador em campo, né? Com 3 jogadores do Atlético. Um que já estava aí, o Alan Franco, e 2 que foram recentemente contratados. O Preciado, que entrou no segundo tempo, participou com uma assistência na vitória de 3-0 sobre a Guatemala, e o próprio Alan Minda. Esse talvez seja a maior esperança do Atlético em termos de valorização, de aparecer para o mundo realmente, porque o Alan Minda é um jogador titular da seleção do BKSS, o treinador argentino, e um jogador essencial no esquema dele. Ontem, por exemplo, a gente até tá trazendo aqui para quem tá no YouTube, né, alguns números dos 3 jogadores ontem no jogo. O Alan Minda jogou 45 minutos e ele participou ativamente do jogo, sofrendo o pênalti do primeiro gol que foi cobrado pelo Caicedo, né, o pênalti cobrado pelo Caicedo. Ele foi quem sofreu o pênalti e depois quase marcou um golaço, inclusive também, driblando 2 marcadores, o goleiro, e aí acabou tirando em cima da linha o zagueiro da Guatemala. Então, o Atlético está sim investindo, está buscando se refazer, tanto em termos do futebol, mas também financeiramente, mas acreditando que num futuro próximo, quem sabe, possa colher esses frutos também com vendas milionárias, viu, Cirilo?